Fala galerinha, beleza aí com vocês? Esperar um pouco para ver se a gente chega. Vocês estavam na educação física, né? Na aula de educação física. Professor, Fala, Cláudio. talvez o Alan não vai participar porque acabou a energia na casa dele. Oi? O Alan falou pra mim pra avisar pra você que ele não vai conseguir participar da aula porque falta energia na casa dele. Ah, beleza. O Beleza. Daniel também. Daniel. Qual dos? Os gêmeos ou aqui? O Aki. Aqui. Beleza. Essa época, na hora que começa a chover, essas coisas assim, né? Não tem muito jeito, né? Depende da região onde você mora, acaba caindo na internet. Não sei como a minha internet tá tranquila aí, porque geralmente quando chove aqui no Eloy, a minha internet é um desastre. Esperar mais um tempo aí para ver se mais gente entra. Lê, eu vou ter aula. Esperar só mais um minuto, daí eu começo mesmo estando em poucos, porque é necessário, né? Senão a gente atrasa demais a aula, a gente tem bastante conteúdo para ver. Então vamos lá, vou fazer a chamada. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Eu peço que vocês respondam preferencialmente pelo áudio, mas na impossibilidade de usar o áudio, pode usar o chat mesmo, tá? Triste saber que a situação do tempo fez a presença de vocês minguar, mas são coisas que acontecem, né? Então vamos lá. Já que falaram que o Alan ia faltar. Ana Júlia, Aqui. Beatriz Bonvecchio, Beatriz Duarte, Eu. Carolina Gabriela, Caroline Angélica, Caroline dos Anjos, Presente. Catarina, Cauã, Presente. o Daniel já falaram que ia faltar, Daniel Vasconcelos, Emanuele, Gabriel Gomes, Gabriel Vasconcelos, Gabriele de Carvalho. Presente. O seu sobrenome é Cambre que fala?
É. Ah, beleza. Giovanni, Presente. Gustavo, João Vitor, Manuela, Presente. Mainara, Rafael, Rafaela, Vitória. Presente. Beleza. Daí qualquer coisa, se mais alguém chegar, depois do final da aula eu coloco a presença. Bom, meus queridos e minhas queridas, na aula anterior eu tinha deixado para vocês uma tarefinha, certo? Que era a página 9, questão 1, 2 e 3, para vocês responderem referente ao texto da página 8, né? Ou melhor dizendo, ao módulo anterior, que é o primeiro reinado. Todos vocês fizeram? Esse intervalo é para... Beleza, então. Então, vamos lá. Giovanni, o que você respondeu na primeira questão que pergunta? Quais foram as tensões estudadas no módulo anterior que poderiam abalar a integridade do território brasileiro? Porque no Brasil havia disputas por territórios. Em Pernambuco ocorreu uma revolta que pretendia criar uma confederação de repúblicas, formada por cada província do Nordeste. E também havia ocorrido a Confederação do Equador. Esses casos mostravam a instabilidade do território brasileiro. Aqui a sua resposta está certa, tá, Giovanni? Se você quiser digitar, colocar aí a resposta para o pessoal, tá certo? Só tem uma pequena observação na sua resposta, porque você diferenciou o movimento que acontece em Pernambuco com a Confederação do Equador. Mas justamente a Confederação do Equador é esse movimento que ocorreu em Pernambuco, nessas províncias de Pernambuco, tá? Então, só sintetizando aqui o que o Giovanni falou, o que a gente tem, né? A gente começa a ter uma série de movimentos, né? Em especial aqui a Confederação do Equador, mas a gente começa a ter um movimento dos proprietários de terra, né, dos comerciantes, contrários já às determinações do governo central, né? Então isso poderia gerar uma grande instabilidade, né, na integridade do território brasileiro. E como ele bem mencionou, a própria Confederação do Equador também colocou muito em xeque essa estabilidade, beleza? Giovanni, pode digitar aqui no chat para todos e colocar a resposta, ok? Deixa eu ver aqui. Beleza. Carol, você respondeu a segunda questão que pergunta: quais eram as tensões estudadas que indicavam que a monarquia também era questionada? Ô, Sora, 2 eu não fiz porque eu não entendi, mas eu fiz a 3. Beleza. Mas vamos lá, o que você não entendeu nessa segunda questão? Para a gente tentar te ajudar aqui. Ah, Sora, eu só não entendi, sabe? Não sei. Beleza, então. Beatriz, você respondeu essa? Beatriz? Acho que deve estar com algum problema. Ana, você respondeu essa? Sim, eu coloquei a, a Confederação do Equador. É uma das tensões. Isso mesmo, a resposta era isso, a Confederação do Equador, que ocorreu no ano de 1824. Você coloca aqui a sua resposta no chat para todo mundo ver, por favor, Ana?
Coloco. E por fim, então, Carol, já que você respondeu essa, quais partidos existiam na época e quais eram seus projetos para o Brasil? Eu coloquei o poder legislativo, que elabora e aprova leis. Poder moderador, que diminui. Eu não sei se ela está certa, mas eu coloquei diminuir o poder do rei. Poder executivo, manter, defender e aumentar a Constituição Federal. Então vamos lá, Carol. Aqui você teve uma falha, né, de entendimento. Ele está falando assim, ele está falando sobre partidos políticos. O que você colocou foram os poderes de Estado, tá? Os poderes de Estado não são partidos políticos. Aqui a resposta aparece no penúltimo parágrafo do texto da página 8. Então nós tínhamos dois partidos políticos, tá? O Partido Português e o Partido Brasileiro, no qual o Partido Português ele defendia o fortalecimento da autoridade de Dom Pedro I. Em outras palavras, era um partido mais voltado mais em prol a Dom Pedro I. Aí, já o Partido Brasileiro, ele era um partido que defendia uma maior autonomia das províncias, né? Uma maior liberdade das províncias em relação ao governo central. E, gente, aqui em relação às províncias, é necessário fazer uma observação que, nas explicações das aulas anteriores, pode levar vocês ao erro interpretativo no ponto de vista histórico, tá? Mas vamos lá. Quando a gente fala sobre a autonomia das províncias, né, que eu falei com vocês, o que a gente fala? Na teoria, né, no papel, o que acontece? Todas as províncias elas têm que obedecer o governo central, que é o governo imperial. Tá? Quando a gente fala governo central, a gente está falando aqui, então, o governo, né, de Dom Pedro I. E era Dom Pedro I que nomeava os presidentes de província, ok? Isso na teoria. Então, quer queira, quer não, as províncias elas eram controladas pelo Império. Mas, na prática, se a gente for pegar para ver, o que acontecia era que não tinha uma fiscalização muito grande do governo central em relação ao que os governantes das províncias estavam fazendo. Então, acabava que os governantes agiam ao seu bel prazer, né? Então, por isso que nesse ponto a gente pode falar sobre a autonomia das províncias e por aí vai. Mas, de fato, as províncias elas tinham que obedecer ao governo central, ao governo imperial. Creio que assim agora fica mais fácil, mais nítido para vocês entenderem, para não serem induzidos ao erro, tá? Então, nesse ponto, era o que o Partido Brasileiro queria, que as províncias cada vez mais fossem independentes desse poder central, beleza? Então, vou escrever aqui a resposta da 3. Em relação a isso, alguma dúvida, alguma questão? Ok, galera? Então, vamos ali para a página 10. Deixa eu pegar aqui o slide. Na última aula, não deu tempo de abordar com vocês essa questão, né, de como estava a política dentro do período regencial. Então, nós acabamos de ver que, no primeiro reinado, nós tínhamos dois partidos, a saber, Partido Português e Partido Brasileiro.
Agora, no período regencial, a situação política no Brasil vai mudar em relação aos partidos políticos. Nós passaremos a ter 3 partidos políticos, ok? Os liberais moderados, os liberais exaltados, os abolicionistas ou restauradores. Aqui travou a língua. Então, o que é importante a gente entender? A política no Brasil sempre foi conturbada. Desde quando o Brasil sempre foi conturbado. E é justamente a relação desses partidos políticos com os regentes que vai fazer, que vai estar relacionado ao golpe da maioridade, ok? Então, o que a gente pode entender aqui em relação ao golpe da maioridade? Fatores que levaram ao golpe da maioridade. A insatisfação política desses partidos com os regentes e bem como com a incapacidade que os regentes estavam tendo em resolver toda a problemática das revoltas regenciais, beleza? Então, como os regentes eles se mostraram ineficazes para resolver isso, o que então vai acontecer? Decide-se que é necessário dar a maioridade para Dom Pedro II, né? No caso aí, Pedro de Alcântara, mesmo ele tendo aí desculpa, acabei lendo aqui uma outra informação, mesmo ele ainda tendo 14 anos aqui em 1840, tá bom? Então vamos lá, vamos conversar primeiro pelos abolicionistas ou restauradores. Hoje está difícil falar. Quem são eles? É um grupo partidário ao poder monárquico de Dom Pedro I. Em outras palavras, era um grupo que queria que Dom Pedro I retornasse ao Brasil e mantivesse o seu reinado. Por isso que eles são chamados de restauradores. Eles queriam restaurar a monarquia de Dom Pedro I. Ou melhor dizendo, eles queriam restaurar o governo de Dom Pedro I. Ok? Só que esse partido para de fazer sentido em 1834, quando Dom Pedro I acaba falecendo. Tá certo? Então, a gente vai ver que no decorrer do período regencial, né, após a morte de Dom Pedro I, esse partido vai perdendo um pouco de força, né, justamente porque o seu propósito lhe é perdido. Aí, então, vamos falar sobre os liberais. Qual que é a diferença entre os moderados e os exaltados? A gente pode falar, a visão que eles têm em relação ao próprio conceito de liberdade, tá? Aqui, os liberais moderados, a gente pode falar que é uma visão de liberdade em partes, por isso moderados. Eles estão moderando aqui, estão agindo como moderadores, tá? Da liberdade. O que eles dizem, né? Aqui está no texto da página 10, tá? Eu vou falar de modo bem resumido. Eles eram contrários à centralização de poder que Dom Pedro I vinha fazendo. Então, eles foram políticos que se rebelaram contra Dom Pedro, se rebelaram no sentido assim, se rebelaram no sentido político, tá, galera? Então, eles não eram partidários de Dom Pedro I, mas tampouco eles acreditavam na ideia de federação ou de república. Eles até mesmo tinham medo de que com um sistema federativo e um sistema republicano gerasse a divisão de todo o território nacional, ok? Então, por isso que eles defendiam a Constituição de 24, a monarquia e o escravismo, né? Eles defendiam a permanência da escravidão. Então, veja que liberais até certo ponto, tá? Por isso, liberais moderados. E aqui, gente, eles defendiam uma monarquia constitucional, na qual a Constituição deveria ser aí, né, mais limitadora do poder imperial. Pois bem, aí agora os liberais exaltados porque a gente pode também falar que são liberais mais radicais. Eles queriam, assim, eles tinham uma visão mais ampla sobre o conceito de liberdade, na qual, então, nós teremos que alguns desses partidários participarão da Confederação do Equador, né?
esses liberais exaltados defendiam uma política de maior autonomia das províncias e de maiores liberdades individuais. Se a gente fosse pegar em discursos atuais, hoje a gente não tem aquele discurso que as pessoas falam assim, menos Brasília, mais Brasil. Naquela época, seria o discurso dos exaltados falar assim, menos Rio de Janeiro, mais Brasil. Tá? Lembrando que nessa época a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. Né? E aqui é importante observar que alguns membros dos liberais exaltados eram republicanos, outros defendiam uma monarquia constitucional, mas sem o poder moderador, beleza? Então aqui vamos colocar por dizer, por isso que são exaltados, eles defendem mais uma amplitude maior do conceito de liberdade, ok? Até aqui alguma dúvida? Vocês estão conseguindo entender? Mas, professor, os liberais exaltados, eu não entendi se eles eram a favor ou contra o governo do Dom Pedro. Então, aqui, Giovanni, a gente pode falar que eles, em relação ao Dom Pedro I, eles eram contra essa centralização também de Dom Pedro I. Tá? Se a gente já pegar, se os liberais, vamos colocar assim, liberais conservadores, entre aspas, tá? Que são os liberais moderados, eles já eram contrários ao poder de Dom Pedro I, imagina aqueles que são mais liberais ainda. Entendeu? A gente, por essa associação, a gente pode chegar a essa conclusão. Né? E vejam que eles queriam acabar com o poder moderador. Quem foi que fez a obrigatoriedade de ter o poder moderador na Constituição? Dom Pedro I. Então, a gente pode ver aqui, né, nesse sentido, que eles fogem dessa linha, né, de serem partidários de Dom Pedro I. Então, vou recapitular, eles fogem dessa linha, ou seja, eles não são partidários de Dom Pedro I. Tá? Até mesmo porque, como a gente tem aqui, tem participantes da Confederação do Equador, nós temos membros que serão republicanos. Então, aqui, a conclusão que nos leva a crer é que eles não eram favoráveis a Dom Pedro I também. Beleza? O único partido favorável a Dom Pedro I seriam os abolicionistas ou restauradores. Ok? Pois bem, galera. Então, Dom Pedro I, ele basicamente deixou uma bucha de canhão para os regentes. Por quê? Ele deixou o Brasil numa situação extremamente caótica. O primeiro reinado dele, nós já vimos, né, ou melhor dizendo, o reinado dele, nós vimos, foi politicamente muito conturbado. E ficou a cargo dos regentes tentar controlar essa situação. Ok? E foi por isso que, nesse momento, né, no período em que os regentes vão governar o Brasil, que a gente chama de período regencial, começam a surgir diversas revoltas Brasil afora. Desculpa, o termo correto seria Brasil adentro. Né? O que aparece para vocês aí na página 11? Nós temos aqui um mapa na página 11, todo pintado, todo pontilhado, né, na qual mostra as revoltas regenciais que nós tivemos. Óbvio que por questão de tempo, entre outras questões, não dá para a gente trabalhar todas essas revoltas, por isso que a gente pinça, a gente vai pensar algumas delas, né, as principais delas. Né? Mas a gente já percebe que, se a gente for olhar bem aqui, né, no mapa, a gente percebe que a região norte e nordeste, né, então vamos fazer aqui, a região norte e nordeste é a região que mais terá revoltas dentro desse período regencial. Né? Nós temos aí a presença também de algumas revoltas no sudeste, né? A revolta no centro-oeste aqui também. Deixa eu ver no centro-oeste qual que foi. Bom, eu não estou conseguindo distinguir muito essa cor do centro-oeste, então...
E também nós tivemos a revolta na região sul. Então, revoltas nós tivemos em todo o Brasil. Mas a gente percebe uma concentração maciça na região nordeste, em especial na região nordeste aqui, tá? Mas eu prefiro destacar a região norte e nordeste. Quais são as revoltas que a gente vai estudar? Vai passar a ver a Revolução Farroupilha, que foi uma revolução muito importante dentro das revoltas regenciais. Veremos a Balaiada, que aconteceu aqui no Maranhão. Veremos a cabanagem no Grão-Pará, a Guerra dos Cabanos, entre outras, beleza? Que agora aqui eu não consigo achar. E também veremos a Revolta dos Males, certo? Então, aqui no mapa, só para mostrar para vocês a situação do Brasil durante as revoltas regenciais, tá? Então, teve revolta regencial em todo o Brasil. Isso é uma coisa que vocês precisam ter em mente. Mas uma concentração maior se dá na região Nordeste, né? Ou, se vocês preferirem, na região Norte e Nordeste. Uma coisa importante também, aqui nesse mapa apresenta em amarelo a Confederação do Equador. Mas a Confederação do Equador foi uma revolta que ocorreu antes, tá? Foi uma revolta que aconteceu antes do período regencial. Aconteceu ainda no primeiro reinado. Ok? Vamos voltar para os slides. Então, o que vai acontecer? Com o período regencial, nós vamos ter que, basicamente, a gente pode interpretar assim que os regentes eles meio que deram um tiro no pé na questão política. Por quê? Eles começaram a dar muita voz aos políticos das províncias de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Até mesmo porque Rio de Janeiro é a própria província da capital. Né? Ou melhor dizendo, a cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, a província do Rio de Janeiro era a província onde estava localizada a capital do Brasil. Então, você já tem ali um certo poder político no Rio de Janeiro. E depois, a província de São Paulo e Minas Gerais estão próximas, né, à província do Rio de Janeiro. Só que, nesse momento, ainda São Paulo e Minas Gerais não davam tantos recursos econômicos assim, não sustentavam tanto a economia do Brasil assim. Nesse período, as províncias que mais sustentavam o Brasil, né, que mais enriqueciam o Brasil, eram justamente as províncias da Bahia, Pernambuco e Maranhão. Então, vamos pegar assim, se hoje, né, nos dias atuais, a gente vamos pegar aqui numa visão mais bairrista, tá, gente? Eu estou generalizando aqui. Então, vamos supor, que teve uma decisão do governo federal que vai beneficiar o Nordeste, um exemplo. Aí é muito comum a gente ouvir de algum paulista assim, pô, eu acho injusto isso, porque o São Paulo é o estado que sustenta o Brasil e não tem nenhum benefício para São Paulo, isso, aquilo, outro. É o que ocorreu nas revoltas regenciais. Se vocês pegarem Bahia, Pernambuco e Maranhão, eram as províncias que mais contribuíam financeiramente para o governo, né? Mas acabaram perdendo peso político. E províncias como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais acabaram aumentando, tendo seu peso político elevado, ok? Então, isso foi um dos fatores que vai levar às revoltas regenciais. Uma outra coisa, como é que a gente pode caracterizar as revoltas regenciais? Como movimentos que contestavam o governo central e o poder dos regentes. Aqui, galera, para o governo central, entenda que a gente está falando do governo dos regentes, ou seja, Rio de Janeiro. Toda vez que a gente falar governo central, nesse momento se remete ao Rio de Janeiro. E, gente, a melhor definição de revoltas regenciais é essa. Por quê? Não dá para detalhar demais a definição de revoltas regenciais, justamente porque nós veremos que cada revolta terá a sua peculiaridade. Tá? Em outras palavras, cada revolta terá a sua pauta, a sua reivindicação. Tá? Então, como denominador comum que nós temos dessas revoltas, que foram revoltas que contestavam o poder dos regentes.
a grosso modo. Mas nós teremos revoltas que serão mais favoráveis ao sistema republicano, nós teremos revoltas que serão favoráveis a uma abolição da escravidão, nós teremos revoltas que serão favoráveis à restauração da monarquia, e por aí vai. Então, cada uma das revoltas terá o seu próprio interesse, né? Terá o interesse do grupo, né, que fomentou a revolta. Beleza, galera? Até aqui tudo ok? Alguma dúvida? Então, vamos lá. A primeira que a gente vai ver aqui, e, gente, eu procurei fazer o mais sucinto possível, né? Aí é importante vocês terem a leitura, fazerem a leitura da apostila, tá? Mas eu procurei fazer mais sucinto porque são bastante, e se eu ficar fazendo muito detalhado aqui, acaba não tendo tempo suficiente para a gente trabalhar essas revoltas. Então, Guerra dos Cabanos foi um movimento liderado por pequenos proprietários de terra, trabalhadores rurais, índios e escravos. Era uma revolta que tinha como pauta a defesa do catolicismo e o retorno do imperador, o retorno de Dom Pedro I, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma outra coisa que eu não coloquei. Também eles, como é uma característica das revoltas regenciais, se opunham aos regentes, porque eles achavam que os regentes eram considerados liberais europeus, né? E o que acontece? Essa revolta ela foi contida por um membro da Confederação do Equador, que posteriormente acabou se tornando presidente da província de Pernambuco. Beleza? E aqui uma coisa, a título de curiosidade interessante, é que eles usavam uma tática de guerrilha, né? Como de guerra, uma tática de guerrilha. Seja bem-vindo, tá? Beleza, depois só me lembra no final da aula de colocar a presença aí para você, ok? Né? Como tática de guerra, eles não usavam tática de guerra convencional, eles usavam tática de guerra de guerrilha, né? Se esconder nas matas, fazer pequenas incursões, entre outras questões. Aí nós teremos uma outra revolta com um nome parecido, mas que não tem os mesmos interesses que a Guerra dos Cabanos. Nós teremos, então, no Pará, no ano de 1835 a 1840, a cabanagem, tá? O que acontece na cabanagem? Você tem aí um conflito mais voltado por questões locais, tá? Então, você tem aqui uma disputa de poder local, e o que os regentes fazem? Em vez de nomear, em vez de nomear uma pessoa dentro desse grupo, né, dentro da elite local do Paraná, eles nomeiam um cara que foge desse escopo. Então, essa elite vai acabar não aceitando a nomeação do presidente da província, né? Então, então eles vão se mobilizar contra essa nomeação, ok? Será um movimento liderado por negros, índios e escravos. O principal líder desse movimento é Eduardo Angelim. A pauta, né, desse movimento é contra os estrangeiros, também defendendo o catolicismo. E aqui vejam, né, que a gente tem uma diferença em relação à Guerra dos Cabanos, né? Que esse movimento, em vez de defender o retorno do imperador, ele defende a coroação de Dom Pedro II, ok? Foi um movimento militarmente reprimido que custou aí a vida de 30 mil pessoas, cerca aí de 20% da população da província naquele período. Beleza? Então, foi uma revolta que foi contida por meio de força militar. Então, agora nós vamos falar sobre o movimento que aconteceu no Maranhão e no Piauí em 1833 até 1841. Então, perceba que foi uma revolta que só acabou no segundo reinado. Tá?
Quem foram os líderes dessa revolta? Raimundo Gomes, Francisco dos Anjos Ferreira e Cosme. Essa revolta, ela tem como característica, né, a balaiada, ela tem como característica ser uma rebelião popular, justamente porque contou com a participação de diversas classes, né, diversos setores da sociedade maranhense, piauense do momento, tá? Professor, por que recebe o nome de balaiada? Porque um dos líderes, que era Francisco dos Anjos Ferreira, era fabricante de balaio, tá? Então, por isso que acabou recebendo esse nome. Aqui, uma das figuras importantes que a gente precisa ressaltar é a presença de Cosme. Cosme, ele era um negro, líder de um quilombo, ou seja, então ele era um escravo fugido, que liderava um quilombo. Então, ele vai entender... como é que eu posso falar aqui? Ele vai assim, pô, tem uma certa razão o que os caras estão fazendo, então vou lutar junto desses caras. Mas ele é o único que se ferrou na situação inteira. Desculpa o palavreado, mas é o único que se deu mal dentro da revolta inteira. Quais eram as reivindicações dessa revolta? Defendiam a religião católica, a Constituição e também Dom Pedro II. Então, era uma outra revolta que queria também a coroação de Dom Pedro II. Essa revolta, ela termina tendo seus líderes anistiados. Professor, o que é anistia? Eles foram perdoados. Tá? Basicamente, o que o imperador, né, que já era Dom Pedro II quando acabou a revolta, né, ele falou assim, beleza, vocês estão perdoados. E é interessante isso, tá, galera? Vocês começaram a perceber como Dom Pedro II vai ter uma política, né, de apaziguamento, assim, vamos evitar conflito, vocês estarão perdoados, eu vou perdoar vocês, tá? Mas os escravos serão reescravizados. Eu não vou dar alforria, eu não vou dar liberdade para os escravos, tá? E vocês vão ter que me dar o Cosme para servir de bode expiatório. Então, o Cosme, justamente por causa de toda a condição dele, de ser um escravo, fugido, líder de um quilombo, entre outras questões, ele acaba, então, sendo o único líder, o único representante do movimento que acaba sendo enforcado, beleza? Que acaba sendo executado. Aí nós teremos, na Bahia, nos anos de 1837 e 1838, uma revolta urbana chamada Sabinada. Essa revolta recebe o nome por causa que o líder da revolta, chamado Sabino Barroso, que era um médico e jornalista, ele vai brigar contra o período regencial e vai falar assim, que ao invés de ter regentes no Brasil, porque assim, se você pegar basicamente, né, os regentes, eles quase tinham, embora no período regencial se afasta o poder moderador por um tempo, mas isso a gente vai falar mais para frente, quando a gente vai falar sobre o ato adicional de 1834, mas basicamente eles tinham plenos poderes, né? Então, o que Sabino queria? Que, ao invés de regentes, se estabelecesse uma república até a maioridade de Dom Pedro II. Então, nós teríamos um presidente, né, da República, aí quando Dom Pedro II fizesse a maioridade, voltaria-se até aí, então, para o Império, a monarquia constitucional. E vejam que já é um movimento que foge dos escopos dos outros movimentos que a gente viu. Por isso que eu falei que a importância de ressaltar que cada uma dessas revoltas terá a sua pauta, terá a sua reivindicação. Sabino, ele defendia a abolição da escravidão, desde que o escravo ele fosse nascido aqui no Brasil e tivesse lutado em prol da Revolução. Então, se você fosse um escravo africano, ou se você fosse até mesmo um escravo brasileiro, mas que não lutou na Revolução, você não seria liberto. Percebam aqui, galera, que mesmo nas pautas que falam sobre a abolição da escravidão, é uma abolição restritiva, não é uma abolição ampla da escravidão. Isso nos movimentos que falam sobre a abolição. E aí agora a gente vai focar um pouquinho na Revolução Farroupilha. Por que eu falo que essa Revolução Farroupilha foi uma das mais importantes dentre as que a gente já está estudando? Porque foi uma revolução
que, assim como teve na Confederação do Equador a proclamação de uma república, né, separatista em relação ao território nacional, os farroupilhos, eles também vão proclamar uma república e vão se separar do Brasil. Tá? E justamente essa foi uma das principais rebeliões, né, revoluções, que fez os regentes caírem. Se a gente pegar, ó, em 1835, já é a regência... 1835 é a regência una de Feijó. Vê que vai até 1845. Então, o que acontece? Pô, entra o padre Feijó lá e começa a ter esse movimento dos gaúchos, né? Daí os gaúchos, daí o Feijó, não, tá, vou tentar resolver e tal, não consegue resolver. Vem Araújo Lima, daí sai Feijó, entra Araújo Lima, fala, não, agora pode deixar comigo, e o pior de tudo, na gestão ainda da Araújo Lima, é aí que eles cravam a proclamação da República de Paratini. E Araújo Lima não consegue resolver e tal. Aí se faz o golpe da maioridade e somente depois de 5 anos nós vamos ter a resolução desse conflito, tá? Então, por isso que eu falo que é uma das revoltas que a gente tem que focar um pouquinho nela. É uma revolta federalista e separatista. Né? Separatista porque buscou separar as regiões envolvidas do Brasil. Quais foram as regiões envolvidas? O Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A gente pode até entender o porquê que, às vezes, né, na atualidade, volta a questão de falar assim, o Rio Grande do Sul quer se separar do Brasil. Gente, só lembrando que, pela Constituição Federal atual do Brasil, nenhum estado pode se separar do Brasil. Tá? Até mesmo se pegar o primeiro artigo da Constituição fala a República Federativa do Brasil consiste na união indissolúvel, né, entre a União e a Federação, e os Estados-membros. Eu não vou pegar aqui agora a Constituição para falar esse artigo, mas só fica aí como ressalva. Quem foram os farroupilhos, tá? Primeiro, por que eles recebem esse nome? Esse nome de farroupilhos é um nome pejorativo, que foi dado pelos opositores da Revolução, tá? Justamente por causa de falar assim, são pessoas maltrapilhas, são os gaúchos, não sei o que tem lá. É importante observar que esse sentimento de separação, né, esse sentimento separatista que os sulistas vão ter em relação ao Brasil, foi fomentado até mesmo por diversas políticas que deixavam o Sul de escanteio. Tá? A gente até pode ver que por um bom tempo dentro da política brasileira, a região Sul ela não vai ser envolvida, tá certo? Então, o que vai acontecer? Proprietários de terras e criadores de gados vão se rebelar contra o governo dos regentes. Então, de farroupilhos, né, de maltrapilhos, eles não têm nada. A gente pode até mesmo falar que é um movimento liderado pela elite gaúcha, a elite catarinense, beleza? Quais eram as principais reivindicações deles? Eles eram contrários aos impostos do governo central, eles eram contrários à taxação do gado na fronteira do Uruguai, que prejudicava os seus negócios, tal. Eles comercializavam muito com o Uruguai, e esse tributo acabava prejudicando os seus negócios, e eles eram contrários à criação da Guarda Nacional. Dentre os principais nomes da Revolução Farroupilha, se destaca o nome de Bento Gonçalves, que acabou se tornando o presidente da República de Paratini, em 1838, e se destaca também o nome de Giuseppe Garibaldi, Giuseppe Garibaldi, né, que foi um mercenário italiano que lutou em prol dos farroupilhos. Aí, quando é que o movimento vai acabar? Somente em 1845, com um acordo de paz. Isso é importante. O movimento ele não foi derrotado militarmente. Então, a gente pode falar assim, que Dom Pedro II, ele pega e fala assim, olha, eu tentei um acordo lá na Balaiada e deu certo. Olha, por que eu não posso tentar uma via mais diplomática em relação aos farroupilhos?
Então, qual foi o acordo feito? Né? Eu vou aproveitar que tem tempo e ler aqui. Eu estou na página 13, o último parágrafo aqui referente à Revolução Farroupilha. O movimento não foi derrotado. Foram feitas negociações até se estabelecer, em 1845, acordo de paz com os diferentes líderes rebeldes. Todos os revoltosos foram anistiados, ou seja, todos aqueles que lutaram na Revolução foram perdoados. Os farroupilhas integraram-se de acordo com suas patentes ao Exército Brasileiro. O governo imperial, por sua vez, assumiu a dívida da República de Paraty. Ou seja, para manter a unidade territorial, Dom Pedro II ele cedeu algumas coisas, tá? E entre essas coisas que ele cede é justamente a questão de assumir as dívidas da República de Paraty, que era, no caso, as dívidas com a Revolução, tá certo? E a partir daí, então, nós temos o fim da Revolução Farroupilha. E aqui, gente, é interessante o seguinte, os gaúchos, né, eles batem no peito, né, no modo geral, falam assim, olha, nós não fomos derrotados. Mas, né, quem não é gaúcho e gosta de tirar um sarro, os gaúchos acabam falando que eles foram derrotados, né, que foi um movimento que eles acabaram, que mesmo vencendo, eles foram derrotados. Vencendo entre aspas, tá? Mas aqui é briga de bairrismo de Estado. E aqui, por último, mas não menos importante, eu já comentei com vocês e volto a falar. Nós tivemos aqui no ano de 1835, em Salvador, a revolta dos malês, né, que foi uma revolta liderada por escravos negros de origem muçulmana, que queriam maior liberdade religiosa. Eles queriam ter liberdade para poder fazer o seu culto livremente. Dito isso, galera, alguma dúvida? Conseguiram entender perfeitamente aí as revoltas? Se eu perguntar para alguém aqui, vocês vão conseguir, alguém que está presente, vocês vão conseguir me responder? Pois bem, para a próxima aula, vocês vão fazer a tarefa número 10. Ok? Revoltas do período regencial. Não vai dar tempo. Oi? Desculpa. Eu ia perguntar se a página 13 e 14 também. Não. A página 14 eu vou retomar com vocês na próxima aula. Tá? Para falar sobre a questão da criação da Guarda Nacional, o ato adicional de 1834. Eu falo com vocês na próxima aula. E aí também a gente trabalha a questão da economia, né, a política e a economia durante o segundo reinado. Beleza, galera? Alguma dúvida, gente? Questionamento ou aflição? Pode deixar, já vou marcar aqui a sua presença. Tá salvo, João. Então, meus queridos e minhas queridas, não tendo mais nenhuma dúvida, tá? Eu agradeço a participação de todos aí. Desejo uma boa semana, tá? E qualquer dúvida, eu estou disponível na Agenda Edu para vocês poderem questionar, ok? Abração, gente. Tchau, tchau.